paciência de vocês. Então, pessoal, agradeço muito a resistência, né, porque vocês assistiram uma conferência maravilhosa, cheia de graça, como diz o próprio título, e muito envolvente porque diz respeito à vida, né, nossa existência, nossos lugares de fala e nossos não lugares de fala. Eu, particularmente, me interesso pela didática da lógica, mas aí agora eu vou ter que meio que convidar vocês a um outro tipo de linguagem, né, a um discurso um pouco mais técnico. E aí, sem mais delongas, eu vou começar a apresentação e vou falando à medida que vou passando os slides. Só um momento. Vocês confirmam que estão vendo o slide normal? Sim. Sim, muito bem, obrigado. Então, pessoal, vou tentar ir um pouco rápido. Minha pretensão era fazer uma fala autocontida que exija o mínimo de conhecimento prévio. A gente nunca consegue fazer isso, né? Mas vale a intenção, pelo menos vale o esforço nessa direção. E pretendo falar desse assunto aí, que são as atitudes proposicionais. Primeiro eu vou dizer qual é meu objetivo. Meu objetivo é apresentar o problema mais geral relacionado com os relatos de atitudes proposicionais. Vou já dizer o que é isso. E vou comparar algumas abordagens para esse problema mais geral. Eu tinha uma pretensão ambiciosa, quando comecei a fazer essa apresentação, de mostrar, explicar, ainda que rapidamente, 4 grandes abordagens, né, 4 grandes estratégias filosóficas para reconhecer, investigar, analisar as atitudes proposicionais, e à medida que eu fui montando os slides, eu disse, não vai dar, não tem como. Tive que cortar para, vamos dizer assim, cortar 1/3 da apresentação, e finalmente eu cortei a metade, porque acho que é mais interessante que a gente fale pouco e seja claro, do que falar muito e não ser bem compreendido, né? Então, nosso roteiro vai ser esse aqui mesmo, né? A gente começa falando sobre o que são atitudes proposicionais, vou colocar o enigma principal relacionado com esse assunto, e daí vou, nas partes 3 e 4, apresentar 2 grandes estratégias para tratar esse problema geral e partir para as considerações finais. E aí, no final, a gente espera que tem um tempinho para vocês fazerem questões, inclusive para expandir algum ponto, alguma curiosidade que vocês tenham. Muito bem. O que são atitudes proposicionais? De uma maneira curta e grossa, né? De uma maneira bem direta, né? Nós podemos dizer que as sentenças relatando a atitude proposicional são aquelas que dizem respeito a relações cognitivas que as pessoas, os agentes, né, têm com proposições. Isso aí eu traduzi do verbete da Stanford Encyclopedia of Philosophy, escrito pelo Michael Nelson, sobre relatos de atitudes proposicionais. Então, as atitudes proposicionais são as relações cognitivas com as proposições. Exemplo dessas relações, tá? Saber, acreditar, duvidar, desejar, suspeitar, lembrar, enfim. São diferentes relações ou atitudes cognitivas que a gente pode ter para com proposições. Isso não são as sentenças de atitude, né? São as próprias atitudes cognitivas. E aí, expliquei o que eram essas relações cognitivas. E o que são essas proposições com as quais a gente tem essas relações ou atitudes cognitivas? Para não complicar muito, né, vamos definir proposição seguinte, como sendo informações que podem ser verdadeiras ou podem ser falsas. Então, uma proposição é aquele tipo de coisa que pode ser verdadeiro ou que pode ser falso. Por exemplo, a informação de que hoje é segunda-feira. Isso é uma proposição, por sinal verdadeira, hoje é verdadeiro. E de que a Terra orbita em volta do Sol. É outra proposição, outra informação. E assim por diante. Tá? A rigor, e aí a gente precisa destacar isso, uma proposição não deve ser confundida com a sentença que a expressa. A proposição é algo mais abstrato, é o conteúdo informativo que é veiculado pela sentença. Por exemplo, pegue 2 sentenças completamente distintas, meus eternos exemplos de sala de aula. Romeu ama Julieta, Julieta é amada por Romeu. São 2 sentenças completamente diferentes, construídas de maneira bem diferente, mas elas dizem o mesmo. O conteúdo informativo é exatamente o mesmo. Por isso a gente diz que elas expressam a mesma proposição. Então, as atitudes proposicionais são atitudes cognitivas acerca de proposições.
mas é importante destacar que nem toda atitude cognitiva que a gente tem é proposicional. Por exemplo, perceber é uma atitude cognitiva, mas nem sempre é uma atitude com relação a uma proposição. Outra atitude, desejar. Né? Compare essas duas. Desejar uma barra de chocolate. Desejar que uma barra de chocolate esteja disponível para consumo. Claramente, uma barra de chocolate, né, esse conteúdo aqui, né, da atitude, não é o tipo de informação ou fragmento de informação que você poderia dizer é verdadeiro, é falso. Uma barra de chocolate não é nem verdadeira nem falsa. Não confunda com dizer que é uma barra de verdade, uma barra real ou ilusória, isso é outra coisa. Agora, a informação, uma barra de chocolate está disponível para consumo, né, que é o conteúdo de desejar que uma barra de chocolate esteja disponível para consumo. Isso é uma proposição, porque é o tipo de coisa que poderia ser verdadeira ou falsa, a depender das circunstâncias. Tá? A gente está desconsiderando aqui uma polêmica se esses dois tipos de conteúdo, se esse tipo de conteúdo que não é explicitamente proposicional, na verdade está disfarçando um conteúdo proposicional. Não vou falar sobre isso aqui. Tá? Então, por que esse estudo é importante? De cara, pessoal, qualquer teoria suficientemente abrangente acerca da interação humana, tá? Exige necessariamente uma teoria muito boa acerca das atitudes proposicionais. Se você não tiver uma boa teoria sobre as atitudes cognitivas acerca de informações, né, você não vai ter uma teoria suficientemente boa sobre a interação humana em geral. Por esse motivo, esse estudo, ainda que como uma subparte, uma parte própria, ele interessa muito as ciências. Citei apenas algumas aqui que são mais óbvias, em que a gente sabe que isso é estudado por elas. O pessoal da linguística, o pessoal da inteligência artificial, o pessoal das ciências cognitivas, as várias áreas da lógica, tá? Considerando aqui como uma ciência a parte da filosofia. E também interessa muitas áreas filosóficas, aí é onde entramos no nosso território. Por exemplo, a filosofia da mente, já que está falando de atitude cognitiva, está falando de algo que acontece na mente, né? Filosofia da linguagem, porque está falando de significado, a epistemologia, porque está falando de conhecimento, de crença, a metafísica, porque está falando de como a linguagem se vincula ao mundo, do que é que a linguagem está falando, o que é que ela aponta fora dela. Né? Pois bem, vamos fazer um recorte, já que dá para falar desse assunto de tantos pontos de vista. O nosso foco aqui vai ser sobre filosofia, vai ser o foco da filosofia da linguagem. Tem um foco que também me interessa muito, que é o foco da lógica, mas eu vou tentar ser o mais filosófico aqui e evitar ao máximo que eu conseguir o formalismo, tá? Para deixar a fala bem atrativa para todos os públicos, na medida do possível. Então, nosso foco é da filosofia da linguagem, que, como vocês sabem, é o estudo filosófico da linguagem, do sentido, da referência, da lógica interna da linguagem, da expressividade da linguagem. Por isso, nosso trabalho aqui, nossa discussão sobre atitudes proposicionais vai ser uma discussão sobre os relatos de atitude. O que dá no mesmo dizer que são as atribuições de atitude, quando a gente atribui uma atitude a alguém. Tá? E também com as inferências envolvendo esses relatos. Que tipo de conclusão a gente pode tirar a partir de um relato desse, caso ele seja verdadeiro ou caso ele seja falso. Por exemplo, gramaticalmente, né, não estou dizendo que seria a única forma, isso está em discussão, mas a forma padrão para você construir um relato de atitude é exatamente essa aqui. Você tem um sujeito, pode até ser mais de um sujeito, pode ser um sujeito coletivo, tá? Que é o agente epistêmico acerca de quem você está, cuja atitude você está descrevendo. Você tem um verbo de atitude, acreditar, saber, duvidar, esperar, enfim, perguntar. E você tem um complemento, que é a proposição, a atitude acerca da qual é o verbo de atitude. Tá? Exemplozinhos bem gramaticais. Aristóteles acreditava que o Sol girava em torno da Terra. Sujeito, o verbo de atitude e o complemento. A gente chama de sentença complemento ou sentença que, ou a sentença incluída, tá? É a proposição acreditada por Aristóteles. Outro exemplo, Copérnico defendia, né, que a Terra girava em volta do Sol. Outro exemplo de relato de atitude. Outro exemplo fictício aqui, Olívio de Castilho, que é um personagem fictício, tá, de um universo bizarro, paralelo. Qualquer semelhança com a nossa conjuntura política é mera coincidência, tá? Olívio de Castilho suspeita que a Terra seja plana. Aqui você tem um agente, você tem um verbo de atitude, você tem um conteúdo dessa atitude.
Você pode ter mais de um agente também. Einstein e Planck sabiam que o universo estava se expandindo. Enfim, acho que deu para ter uma ideia, né? Vamos, então, agora falar do assunto propriamente dito, em vez de falar acerca do assunto. Vamos começar discutindo esse famoso problema da identidade, o nosso mote aqui, nosso pontapé. O problema filosófico central, tá, acerca das atitudes proposicionais e dos relatos de atitude, não é o único problema, mas é o central, é o fulcro, né, o núcleo, e os outros problemas são relacionados a ele. Diz respeito à equivalência ou não entre o conteúdo semântico das sentenças complemento. Quando é que eu estou tendo uma atitude com a mesma proposição, tá, ou não? Esse problema ele é mais fácil da gente entender de que maneira ele acontece quando a gente tenta raciocinar, né, inferir, tirar conclusões a partir da intersubstituição, da troca de termos que denotam a mesma coisa, que estão se referindo à mesma coisa. Ficou confuso? Vamos ver exemplos daqui a pouco, tá? Mas vamos começar agora com uma suposição. Suponha que as aventuras lá da Marvel, do Homem-Aranha, do Peter Parker, da Mary Jane, né, sejam eventos reais do nosso mundo, tá? Só para efeito didático. Então, vamos considerar a primeira afirmação de identidade abaixo. Peter Parker é o Homem-Aranha. Isso é verdadeiro, né? Supondo que a história fosse real. Com a segunda premissa, o Homem-Aranha é um super-herói. Dessas duas premissas, é bastante natural, bastante convincente que a gente conclua isso aqui. Ora, se Peter Parker é o Homem-Aranha e o Homem-Aranha é um super-herói, Peter Parker é um super-herói. A gente troca o termo Peter Parker, troca o termo Homem-Aranha pelo termo Peter Parker. Não tem nenhum problema com isso. Acho que todo mundo concorda, entende, faria esse tipo de raciocínio. Para esse tipo de argumento, apenas os fatos, só um momento, apenas os fatos nus e crus importam, né? Os fatos objetivos. E, claro, algumas noções bastante intuitivas, por exemplo, a indiscernibilidade dos idênticos. Duas coisas que sejam exatamente a mesma, não tem como você diferenciar uma da outra. Isso é um velho princípio filosófico, mas eu vou tentar ao máximo não pressupor nenhuma noção muito complicada, filosófica ou nada formal. Vamos ver se a gente consegue. Pois bem, aqui esse raciocínio é tranquilo para todo mundo, assim espero. Mas quando, além dos fatos nus e crus, a gente precisa levar em conta atitudes cognitivas e relatos de atitudes cognitivas, essa substituição de termos equivalentes, termos que denotam a mesma coisa, parece não funcionar de maneira automática, tá? Por exemplo, vamos ver esse relato aqui. Mary Jane, para quem não sabe da historinha, acho que todo mundo aqui conhece, nem que seja o gibi do Homem-Aranha, ouviu um anime, ouviu uma história em quadrinhos, uma animação, ouviu os longas, né, de Hollywood. Então, a Mary Jane é a namorada do Peter Parker, mas ela não sabe que o Homem-Aranha, né, é o seu namorado. Então, Mary Jane acredita que o Homem-Aranha é um super-herói. Ok? Isso é um relato verdadeiro que eu estou fazendo acerca, tá, da atitude cognitiva da Mary Jane. Tudo bem? Isso aqui também é um relato verdadeiro, um relato acerca de um fato no mundo. Peter Parker é o Homem-Aranha. Logo, eu estou falando da mesma pessoa. Então, eu deveria poder concluir o seguinte. Mary Jane acredita que Peter Parker é um super-herói. O que, bom, tem um certo momento que ela descobre, né, que Peter Parker é o Homem-Aranha. Vamos imaginar o momento anterior, tá? A história pregressa. Tem qualquer coisa de inaceitável nisso aqui, porque essa conclusão não se segue dessas duas premissas. Mas tudo que eu fiz foi substituir dois termos que eram correferentes. Peter Parker por Homem-Aranha, legitimado por essa segunda premissa. Qual é o problema aqui? Isso aqui é Nesse caso, a gente ainda tem mais uma circunstância agravante. Porque nessa história, claro, a Mary Jane não acredita que Peter Parker seja um super-herói. Para ela, o amigo dela, o namorado, sei lá, o crush dela é um indivíduo comum. Então, também posso dizer que ela acredita que o Peter Parker não é um super-herói. Ora, se você juntar essa conclusão com essa informação adicional, usando uma regra bastante conhecida e intuitiva da lógica, se você tem A e você tem B, você tem A e B. Tá? Você pode concluir o quê? Que Mary Jane acredita que Peter Parker é e não é um super-herói, ao mesmo tempo. Tá? Ora, será que ela acredita em uma contradição?
Intuitivamente, a gente acha que não, né? Muito menos a gente acha que ela é irracional, qualquer coisa do tipo. Talvez o problema esteja em como a gente modela as suas atitudes, qual o tipo de esquema que a gente usa para entender como funciona as relações cognitivas dela. E também em quais tipos de inferências a gente pode fazer, o que é legítimo concluir ou não. De onde vem essa discussão? Até onde a gente sabe, né? Isso foi colocado de uma maneira bastante explícita, né? Centralizada, problematizada, num artigo de 1892, escrito pelo famoso lógico e filósofo Frege. Só que lá ele usa os exemplos da estrela da manhã e estrela da tarde. Estrela da manhã é o que a gente chama de estrela d'alva, estrela da tarde é a estrela véspera, tá? Que são o planeta Vênus, o mesmo objeto, né? E Frege começa esse famoso artigo examinando justamente a diferença, né, a estranheza que causa a diferença de valor cognitivo entre essas duas sentenças. Quando eu digo a estrela da manhã, isso não me acrescenta nada. É algo tautologicamente, né, óbvio. Qualquer pessoa, mesmo que não saiba o que é a estrela da manhã, sabe que isso aqui é verdade. Tá? Já que eu digo a estrela da manhã e a estrela da tarde, aí eu preciso de mais informações. Eu não sei automaticamente se isso é verdadeiro ou falso. Em linguagem mais filosófica, né, a gente diz que a primeira é uma verdade a priori, pode ser estabelecida só examinando o raciocínio, né, a própria linguagem, e a segunda é uma verdade a posteriori, que precisa você saber alguma coisa sobre o mundo. Mas o que causa estranheza é que essas duas sentenças deveriam ser equivalentes, porque eu estou falando exatamente do mesmo objeto. Tá? Se a estrela da manhã é exatamente a mesma coisa que a estrela da tarde, não deveria fazer nenhuma diferença dizer a estrela da manhã é a estrela da manhã, e a estrela da manhã é a estrela da tarde, mas tem uma diferença. Você percebe isso? O problema fica mais evidente quando a gente coloca um contexto de atitude. Se eu quiser dizer, por exemplo, João acredita que a estrela da manhã é a estrela da manhã, seja quem for João, se ele for minimamente racional, e mesmo que ele não saiba o que é a estrela da manhã, ele sabe que isso aqui é verdadeiro, então a gente supõe que ele acredita nisso. Mas disso eu não consigo concluir automaticamente que ele acredita que a estrela da manhã é a estrela da tarde. É uma inferência que está proibida aqui. Ela não está garantida. E a lógica quer as inferências que são garantidas, independente do conteúdo. Por conta desses exemplos, né, de tudo que a gente falou, esse problema ficou conhecido na literatura como o problema da identidade, ou também chamado o enigma de Frege, né, o quebra-cabeça de Frege, Frege's Puzzle. Ok, como resolver esse problema? Vamos ver como foi que Frege fez. Aquela diferença de valor cognitivo, né, entre estrela da manhã e estrela da manhã, é um valor cognitivo nulo, né, porque isso é uma obviedade. A estrela da manhã e a estrela da tarde. Tem algum valor, porque eu aprendo algo. Se eu souber que isso é verdade, eu aprendi algo sobre o mundo. Mas só olhando para a linguagem, eu não tenho como saber se isso é verdade. Eu preciso saber o que é a estrela da manhã e o que é a estrela da tarde. O que Frege argumenta e defende é que entre o sinal, o nome, a estrela da manhã, e aquele objeto ao qual ele se refere, o planeta lá no céu, tá certo? Eu escrevi aqui entre parênteses para a gente não pensar que é uma expressão linguística. Então, estou falando, coloca aqui o próprio planeta Vênus aqui dentro. Tá? Então, entre o sinal e a referência, tem que existir um sentido, um zin, como ele chamava. Esse sentido, tá, ele é expresso pelo sinal. O sinal expressa um sentido e se refere a uma referência, se refere a uma denotação, denota uma denotação, como vocês preferirem. Então, Frege, esse é o esquema que Frege defende. Parece bastante razoável, né? O que seria o sentido da estrela da manhã? Seria um sentido que você captura, mesmo que você não saiba do que está falando, mas qual é o objeto que é a estrela da manhã, mas você sabe como é que esse objeto seria reconhecido. Então, o sentido ele ajuda você a saber qual é a referência quando estiver diante dela. Determinar a referência. Poderia ser qualquer coisa do tipo assim, a estrela da manhã ou a estrela d'alva, quando alguém pensa nessa expressão, normalmente pensa o quê? O mais brilhante astro, que parece com estrela, não vou dizer que é estrela porque não é, né? O mais brilhante astro parecido com a estrela observado de manhã cedo, a estrela d'alva, né? Então, esse é o esquema típico freguiano, só que o sentido, como eu já falei, consiste, até por definição mesmo, Frege vai dizer isso, é o modo de apresentação da referência. Até quando não existir referência, tá? Mas tem que ter um sentido, senão o sinal não é
cognitivamente acessível, né? Você não sabe do que você está falando. Pois bem, quando a gente se apropria de um nome como a estrela da manhã, a gente não está considerando só o nomeado, a gente está considerando também o sentido que é expresso por esse nome. Vamos lá. E a explicação para o problema da identidade é justamente essa. Os nomes estrela da manhã e estrela da tarde são idênticos porque possuem a mesma denotação, o que não tem nada a ver com o fato deles possuírem sentidos diferentes. A estrela da manhã é um nome que expressa esse sentido que me permite saber que eu estou falando desse objeto aqui, o planeta Vênus. Tá? Já a estrela da tarde é outro nome que expressa um outro sentido que me permite saber que eu estou falando desse objeto aqui. Por acaso é o mesmo. Por isso que eu posso dizer que a estrela da manhã é a estrela da tarde, porque a denotação delas, dessas duas expressões, coincide. O sentido não coincide. Por que é importante considerar o sentido? Vai resolver, segundo o Frege, aquele problema cognitivo, dos relatos de atitude. Um detalhezinho, se alguém quiser eu expando isso depois, mas não vou me desviar no momento. Esse sentido aqui não tem nada a ver com a representação que acontece na sua cabeça, tá? Com a representação subjetiva, como os filósofos gostam de falar, porque a representação ela é privada, é só sua, a sua não pode estar na cabeça de outra pessoa. Mas os sentidos, eles são comunicáveis, portanto, eles são considerados objetivos, eles existem de alguma maneira. Sim, Frege é bastante platônico nisso, tá? Pois bem, onde entra a ousadia do Frege? E essa é a tese fregiana por excelência. Essa divisão tríplice deve funcionar para todos os sinais da linguagem. Inclusive para aqueles sinais que não têm referência, mas fica ali um buraco vazio. Mas o sinal ele está apontando para algum lugar. Esse apontar é o sentido, né? Se for se o objeto não existir, problema, tá? É um defeito da linguagem natural. Mas tem que ter. Todo sinal tem que expressar um sentido e ele pretende denotar uma referência, né? Eu fiz esse esquemazinho aí para ver se fica um pouquinho mais didático. No caso das sentenças assertivas, do tipo, hoje é segunda-feira, a estrela da manhã é Vênus, ou qualquer coisa desse tipo, Frege desenvolve toda uma argumentação, e aí a gente não dá para parar agora para explicar essa argumentação, mas para chegar numa conclusão um pouquinho estranha, de que a referência de sentenças assertivas é um valor de verdade. Então, para vocês entenderem bem o que Frege está pretendendo, tá? É como se eu dissesse, a referência da sentença hoje é segunda-feira, é o verdadeiro. Ou como ele fala lá, o que é o verdadeiro? É a circunstância de ser verdadeiro. Tá? E o que é que a sentença expressa? Um pensamento. Ele não usava a palavra proposição, tá? Isso aqui já é mais de Russell para cá. Ele usava Gedanken, no pensamento. Então, uma sentença assertiva do tipo Vênus é a estrela da manhã expressa o pensamento de que Vênus é a estrela da manhã. Claro que esse conteúdo informativo, para eu poder falar dele, eu uso a linguagem, mas não é essa expressão em português que eu estou falando. O pensamento de que Vênus é a estrela da manhã, que é a proposição, tá? A proposição, ela é algo abstrato, tá certo? A gente faz essa gambiarra para poder se referir a ela, usando uma expressão da própria linguagem. Então, a sentença assertiva expressa um pensamento, expressa uma proposição, tá? E denota um valor de verdade. E é por meio dessa proposição que eu sei qual deveria ser o valor de verdade dessa sentença assertiva. Ok. Mas como isso ajuda no problema dos relatos de atitude? Uma vez que a gente pavimentou aqui nosso território, vamos dizer o seguinte. A gente chama de composicionalidade uma tese muito interessante da linguística, da semântica das linguagens naturais e também da filosofia da linguagem, que diz o seguinte, que assim como uma expressão ela é construída a partir da combinação das partes dessa expressão, qualquer expressão, tá? Exceto as primitivas, aqueles tijolinhos, aqueles átomos de onde você está começando. Assim também, os significados das expressões são combinados para gerar o significado da expressão inteira. Tá? Por exemplo, tá? Pega a expressão a Terra, a expressão é um planeta. Quando você combina essas duas expressões, eu usei um sinalzinho de mais aqui, mas não é uma adição não, tá? É uma concatenação. Quando você combina essas duas expressões,
você monta a expressão a Terra é um planeta. Isso é uma composicionalidade sintática no nível da montagem das frases, tá, das sentenças. Bom, o nome a Terra, né, expressa um sentido que me permite encontrar uma denotação. A denotação de a Terra, tá, é esse objeto aqui no qual a gente vive, tá, no qual a gente mora, vive, né? E esse sinal é um planeta, né, que é um predicado, expressa um sentido e denota uma propriedade. Frege chamaria de conceito, tá? Mas vou chamar propriedade para ficar uma linguagem única com que vem depois. Então, quando eu combino esses dois sentidos, quando eu concateno esses dois sentidos, eu tenho o sentido da expressão inteira, que é o pensamento expresso por a Terra é um planeta. Essa proposição, ela é montada, ela contém esses dois sentidos aqui, tá? E assim também as referências, elas são concatenadas para eu ter a circunstância da verdade dessa sentença. Então, isso aqui é composicionalidade. Isso continua acontecendo quando você pega uma sentença e vai montando mais sentenças a partir delas, né? Por exemplo, você pega a sentença a Terra é um planeta e pega o operador lógico de negação, você monta o quê? A sentença composta a Terra não é um planeta. Da mesma maneira, você pega a proposição expressa por a Terra é um planeta, o sentido da operação de negação, e monta a proposição expressa por a Terra não é um planeta. E também você, no nível da denotação, você tem a operação lógica de negação, que opera sobre o valor verdadeiro e me dá o falso. Todo mundo que viu uma tabelinha de verdade sabe disso, mesmo quem não viu, deve imaginar intuitivamente que a negação do verdadeiro é o falso, a negação do falso é o verdadeiro. Então, essa é a tese principal que a gente tenta salvar com o freguianismo, né? O sentido do todo é uma função do sentido das partes, assim como a denotação do todo é uma função da denotação das partes. E todas essas relações de sinal, sentido e de referência continuam funcionando aqui, valendo, tá? Até aí, tudo bem. Suave na nave. Mas quando a gente chega nos relatos de atitude proposicional, essa composicionalidade parece não funcionar. Pegue, por exemplo, o relato dessa crença de Ptolomeu. O Ptolomeu, o famoso astrônomo, né, lá de Alexandria. Ptolomeu acreditava que a Terra era um planeta. Eu tenho essa sentença, já estou pegando ela em bloco, né, já é uma expressão que já foi montada. Eu tenho essa expressão que indica uma relação binária entre o Ptolomeu e uma proposição, e essa sentença, vamos dizer assim, na gramática, tá? E tem um sujeito que é o nome Ptolomeu, o sujeito gramatical. Ptolomeu denota uma pessoa, pensa lá, aquela pessoa, na Grécia Antiga, na Alexandria, né? Você tem essa relação, tá? Isso aqui é uma expressão da linguagem, mas denota o quê? Uma relação abstrata entre uma pessoa e alguma outra coisa. E a denotação dessa sentença é o quê? É o verdadeiro, porque a Terra é um planeta. Certo? Ok. Pensando composicionalmente, o valor de verdade dessa sentença inteira deveria resultar desses três elementos aqui. Claro que o valor de verdade que Ptolomeu acreditava que a Terra era um planeta é o falso, né? Na astronomia pré-copernicana, a Terra não é um planeta. O Sol e a Lua são planetas, mas a Terra, por exemplo, não é. E para alguns terraplanistas continua do mesmo jeito, a Terra não é um planeta, tá bom? Mas o que a gente chama atenção é o seguinte, que essa denotação aqui é completamente irrelevante para eu saber se esse relato inteiro é verdadeiro ou falso. Porque não importa se a Terra é um planeta ou não, para saber se é verdadeiro ou falso, que Ptolomeu acreditava que a Terra era um planeta. A verdade ou falsidade do conteúdo da crença, que está aqui na sentença complemento do verbo de atitude, intuitivamente é completamente irrelevante para a verdade ou falsidade do relato inteiro. Veja se vocês estão acompanhando bem. Seguindo. Então, já identificamos um problema. Qual é a solução freguiana? Há argumentos com relação a isso, tá? A solução não é ad hoc, não é arbitrária. A gente está indo aqui bem rápido para passar algumas intuições, algumas ideias, para tentar seduzir vocês a pesquisarem mais o assunto, para entender os argumentos, as justificativas, os modelos semânticos, certo? Mas a solução é a seguinte: em um relato de crença e, por extensão, qualquer relato de atitude proposicional, a gente pega o relato de crença, que é o mais
típico, mais paradigmático. Se a gente resolver esse problema, provavelmente a solução vai funcionar para os outros tipos de verbos, de atitude, tá? Então, em um relato de crença, a contribuição da sentença complemento para a verdade e falsidade do relato inteiro é aquilo que normalmente teria sido o seu sentido, se não tivesse naquele contexto de crença. Então, lembra que aqui a referência dessa sentença, fora do contexto de crença, se fosse ela sozinha, isolada, esquece o resto aqui. Ela sozinha, ela denota o verdadeiro. Mas como ela está acontecendo nesse contexto, ela é abrangida por esse verbo de atitude, tá? A gente diz que isso é um contexto indireto. Então, aquilo que normalmente seria o seu sentido, que é a proposição, né, ou o pensamento, agora vai ser sua denotação. Essa é uma peculiaridade desse tipo de contexto. O verbo de atitude, tá, ele vai considerar uma denotação indireta para a sua sentença complemento, que vai ser, no caso, a proposição. E isso faz sentido. Acho que até vocês, mesmo sem conhecer o formalismo, né, dá para aceitar isso. Porque o que é relevante para decidir se Ptolomeu, se é verdade ou não, Ptolomeu acreditava que a Terra era um planeta, não é se a Terra era um planeta ou não, mas é se ele acreditava no pensamento expresso por essa sentença, na proposição expressa por essa sentença. E aí sim, a gente recupera a intuição de que esse é um relato falso, que Ptolomeu não acreditava que a Terra era um planeta. Ou seja, quando você está dentro do escopo, dentro da abrangência, do alcance de um verbo de atitude, como o verbo acreditar, todos os sinais que estão dentro desse escopo vão denotar o que normalmente seriam os seus sentidos. E essa é a contribuição para determinar a verdade ou falsidade do relato inteiro. Essa é a solução freguiana. Soluciona? Sim, tá? Dentro dessa perspectiva de Frege, soluciona. Se Frege conhecesse, por exemplo, os gibis ou os filmes da Marvel, tá? Ele diria, olha, você não está autorizado a concluir que Mary Jane acreditava que Peter Parker era e não era um herói ao mesmo tempo, porque você vai ter uma premissa aí, uma conclusão intermediária que não vai existir. Lembra? Mary Jane acredita que o Homem-Aranha é um super-herói. Ok, verdade, verdadeiro. Peter Parker é o Homem-Aranha, verdadeiro. Logo, Mary Jane acredita que Peter Parker é um super-herói? Não. Essa conclusão está proibida. Por quê? Homem-Aranha aqui, prestem atenção, está dentro do escopo de um verbo de atitude. Então, ele denota não a pessoa que é o Homem-Aranha, não o objeto no mundo do indivíduo, mas denota um sentido. O sentido que me permite saber de quem eu estou falando quando uso a expressão Homem-Aranha, mesmo que eu não faça a menor ideia de quem é essa pessoa. Por isso, eu não posso substituir por Peter Parker, que também estaria dentro de um contexto de crença aqui, e que não está denotando aquele rapaz lá. Está denotando um conceito individual, um sentido. Tá? Como eu não tenho essa conclusão intermediária, eu não tiro aquela conclusão contraditória de que Mary Jane acredita que Peter Parker é e não é um super-herói ao mesmo tempo. Certo? Então, nas sentenças complemento, repetindo, as denotações de Peter Parker e de Homem-Aranha são diferentes, embora teriam sido exatamente a mesma se aqueles nomes não estivessem nesse contexto de atitude. A substituição indevida foi bloqueada e a gente tem uma solução. O problema de Frege, desde que a gente compre essa semântica dele. Certo? Muito bem. Até aqui, tranquilo, mas sempre tem uma pedra no meio do caminho. Nenhum projeto filosófico está pronto, como nenhum projeto científico está pronto, ainda bem, porque aí continua existindo emprego para os filósofos e para os cientistas, né? A estratégia de Frege para solucionar isso, que é chamado de o enigma de Frege, continua até hoje fomentando pesquisa. Tem muita gente que desenvolveu, muita gente importante que desenvolveu muita coisa a partir dessa maneira freguiana de tratar o problema. Certo? A gente chama isso de programa de pesquisa. Quem fez a disciplina de filosofia da ciência deve ter ouvido falar em Imre Lakatos, né? Isso é um conceito epistemológico. É um programa de pesquisa que ainda está resolvendo problemas e produzindo resultados. Um programa fértil. Contudo, por incrível que pareça, né, esse não é o tratamento semântico mais popular entre os filósofos da linguagem, no século XX até hoje.
o tratamento mais difundido, mais usado, né, que convence mais gente, é um tratamento que é bastante anti-fregiano, e que tem muita inspiração em um colega, amigo do Frege, que é o Bertrand Russell, o grande filósofo britânico, certo? Qual é a diferença? Para ir direto ao ponto, tá? Bom, ainda não vou dizer qual é o problema para esses filósofos, certo? Para Russell e para os neo-russelianos, né, da nossa época, a tese fregiana de que as denotações dos sinais precisam da mediação de um sentido, ela não apenas é infundada, ela é problemática. Ela gera mais problemas do que resolve, segundo esses filósofos. A gente não tem tempo de examinar profundamente os argumentos, tá? Mas eu vou examinar bem superficialmente, só para dar o gostinho da coisa, um problema. Existem problemas até mais técnicos, né? mais pontuais, como o problema da anáfora transatitudinal, enfim. Mas vou falar do problema dos nomes próprios gramaticais. Por que eu estou falando em nomes próprios gramaticais? Por que Frege não dá um tratamento convincente, segundo esses filósofos neo-russelianos, para esse problema? Primeiro, vamos limpar o caminho. Frege chamava de nome próprio um monte de coisa. Para ele, até a sentença assertiva do tipo, hoje é segunda-feira, é um nome próprio, é o nome do verdadeiro. Hoje é sábado, é o nome do falso, certo? Mas esquece isso. Vamos falar de nome próprio aqui, apenas o nome próprio gramatical, esses que a gente usa na gramática. Platão, Sócrates, Frege, enfim, Aristóteles. Então, diferente de expressões como a estrela da manhã, que a gente viu que, intuitivamente, parece que expressam um sentido descritivo acerca de algum objeto, que eu posso até não saber qual é o astro que aparece, blá, 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 assim, assim, assado. Nomes próprios gramaticais, como Aristóteles, não parece ter nenhum sentido claro associado ao nome, vinculado intrinsecamente ao nome, que me permitiria saber de quem eu estou falando. Lembre que o sentido é aquilo que me permite saber de qual objeto eu estou falando. Tá? Mesmo que eu nunca descubra que objeto é esse, mas eu teria os critérios para identificá-lo. A gente diz Aristóteles não tem um sentido, nomes próprios como Aristóteles, Platão, enfim, não tem um sentido. Não estou falando aqui de sentido etimológico, tá? É o sentido fregiano. É o modo de apresentação da referência. O nome próprio Victor pode significar vitorioso, Félix pode significar feliz, né? Mas isso não é o sentido desses nomes, é uma análise etimológica da palavra. Para ser um sentido como a gente está necessitando, teria que ser um sentido que me permitisse saber de quem eu estou falando, que me permitisse saber, inclusive, qual é o objeto, qual é o indivíduo do qual eu estou falando quando eu me deparar com ele, tá? Caso eu me depare com ele. Então, não é sentido etimológico, tá? Como o Frege resolve esse problema? O nome próprio gramatical Aristóteles não parece ter um sentido vinculado intrinsecamente a ele, como a descrição estrela da manhã tem. A solução do Frege é uma solução um pouco ad hoc, né? Ele diz assim, olha, qualquer descrição que você associe esse nome e permita saber de quem você está falando, serve como sentido. Ele fala isso numa nota de rodapé lá no artigo sobre o sentido e a referência. Então, o sentido de Aristóteles pode ser o autor do órgão, para mim, para você pode ser o preceptor de Alexandre Magno, para uma terceira pessoa pode ser o fundador do Liceu, ou o discípulo mais famoso de Platão. Enfim, não interessa, contanto que a referência continue sendo a mesma, continue determinando de qual indivíduo eu estou falando, a quem eu estou me referindo. Essa é a solução fregiana. Tá? Então, Frege dizia, olha, eu estou dando essa solução porque a linguagem natural é uma linguagem deficiente, ela é construída de uma maneira, né, atabalhoada, não é uma linguagem ideal, né, isso não deveria acontecer, uma linguagem lógica perfeita. Parece que vocês estão tendo problemas com o áudio, com a imagem, posso seguir? Alguém responde no chat? Todos estão acompanhando bem? Tudo certo, Márcio. Ótimo, obrigado. Por favor, Leonardo, me avise quando chegar nos 40 minutos, tá bom? Tá ok. Obrigado. Continuando, então. Já vimos qual é a desculpa, vamos dizer assim, que o Frege dá para essa solução para o sentido dos nomes próprios. Só que a tese anti-fregiana por excelência, né, vai de encontro ao que Frege quer fazer,
é que os nomes próprios denotam diretamente seus nomeados. Eles não expressam nenhum sentido. E essa maneira de ver as coisas remonta ao famoso lógico, filósofo do século XIX, John Stuart Mill, famoso epistemólogo e filósofo da ciência também. Então, segundo Mill, no seu famoso livro System of Logic, o nome próprio é uma palavra que mostra de qual coisa estamos falando sem dizer nada acerca dela. Certo? Para usar o jargão dele, e quem assistiu, prestou atenção nas aulas de literatura lá no ensino médio, tá? É como se os nomes próprios fossem puramente denotativos, não tem nenhum caráter, né, conotativo, não tem conotação, só denotação. É isso que a gente chama de tese miliana dos nomes próprios. Bertrand Russell, tá, no artigo de 1905 sobre denotar, e de 1918 as conferências sobre atomismo lógico, ele radicaliza essa tese do Stuart Mill no seu tratamento filosófico daquele problema das atitudes. Aliás, historicamente, se não me falha a memória, essa expressão atitude proposicional, a caracterização do problema assim, vem do Bertrand Russell. Então, qual é o argumento de Russell? Para ele chegar em suas conclusões, primeiro ele sustenta uma tese importantíssima, que existe uma diferença imensa, abissal, quase sempre, não é sempre, mas quase sempre, entre a forma gramatical da linguagem e a forma lógica. A estrutura do pensamento que está sendo expresso ali naquelas palavras, expressões e verbos da linguagem natural, por exemplo, do português ou do inglês. Há uma diferença muito grande. E quando você reconhece essa diferença e aplica o método russelliano para encontrar a forma lógica escondida por trás da forma gramatical, você descobre, por exemplo, que expressões que deveriam denotar, como a estrela da manhã, não denota coisa alguma. Ela parece uma descrição de um objeto, mas não é. Até para Frege seria até um nome próprio, mas nem isso. Não são só os nomes que não denotam, as descrições não denotam coisa alguma. As descrições, a gente chama isso de descrição definida, por causa desse artigo definido aqui, a estrela da manhã. Então a gente chama a estrela da manhã uma descrição definida. E quanto ao caráter denotativo dos nomes próprios, nem sempre eles vão ser denotativos ou não. Tá? Vai depender se eles são nomes próprios lógicos, né, ou apenas nomes próprios gramaticais. Parece enrolado, né? O formalismo é bastante enrolado, mas eu prometi que eu vou evitar ao máximo o formalismo aqui. Mas os argumentos são muito bons, tá? Mostrar de uma maneira bem detalhada, bem fundamentada, como é que o Russell faz para exibir, explicitar essa forma lógica que está ali abreviada, está no armário, né, dentro da forma gramatical, não dá para a gente fazer aqui. Primeiro, pelo tempo disponível, e segundo, porque a gente precisa de bastante formalismo para mostrar na prática como isso é feito. Não é de forma gratuita, tá? Mas dá para passar uma intuição, pessoal. A intuição é de que descrições definidas como a estrela da manhã só aparenta ser uma expressão denotativa. É uma expressão denotativa só do ponto de vista gramatical, só ali na superfície da linguagem. Mas a contribuição semântica, o conteúdo, tá, que é expresso, não tem como você determinar, a não ser quando você coloca essa descrição dentro de uma sentença. Por exemplo, a estrela da manhã é um planeta. A estrela da manhã sozinho não denota nada. Nem tem um sentido separado, independente. Não significa nada. Ela é um pedaço de sentido, mas quando você coloca dentro da sentença, e aí ela faz alguma coisa com a sentença. No caso, pega a sentença, a estrela da manhã é um planeta. Para Russell, esse sujeito gramatical do português, a estrela da manhã, não é um sujeito lógico. Nem denota nada sozinho. Nem aí na expressão está denotando nada. Ele faz outra coisa, tá? Ele não denota, ele faz outra coisa. A contribuição dessa descrição definida só dá para ser percebida quando você analisa logicamente a sentença inteira, na qual a descrição definida acontece. Vamos ver se a gente consegue colocar isso de uma maneira bem intuitiva. A análise lógica lá da estrela da manhã, um planeta, ficaria mais ou menos assim, tá? Evitando o formalismo. Espero que nenhum colega lógico me crucifique, tá? Isso aqui está sendo uma apresentação bem intuitiva.
Mas a análise lógica da sentença gramatical, a estrela da manhã é um planeta, é a seguinte, né? O que isso está expressando? De acordo com a análise do Russell, tá? Você tem como calcular isso, tá? Está expressando o seguinte: há exatamente um objeto que tem a propriedade de ser astro observado pela manhã cedo, parecido com estrela, e esse mesmo objeto tem a propriedade de ser planeta. Parece muita volta, muita gente reclama disso, mas há razões muito boas para sustentar essa tese. Tá? E falo isso sem nenhum pudor, porque eu sou muito mais freguiano do que russeliano. Então, só para vocês, eu disse que não ia ter formalismo, mas é só para ilustrar, né? Como ficaria essa análise lógica, ficaria desse jeito aqui. Quem fez um curso de introdução à lógica, pelo menos tenha visto um pouco de cálculo de predicados, raramente a gente consegue ver na graduação, né? Vai entender isso aqui. Tá? Só para ter uma... Márcio, só para te avisar, 40 minutos. Obrigado, Ana. Quando completar os 50, me corta também, tá, por favor? Tá, beleza. Então, o método de Russell, eu acho que vai dar tempo tranquilo. Que bom. Eu cortei metade das abordagens que eu queria fazer, mas o método de Russell resolve o enigma de Frege, e, na verdade, resolve vários outros enigmas. Se vocês lerem lá o sobre a denotação, ou sobre o denotar, o artigo de 1905, ele apresenta 3 enigmas diferentes. Mas como é que ele resolve o enigma de Frege, aquele que a gente explorou aqui? Resolve porque as expressões a estrela da manhã e estrela da tarde não são intersubstituíveis. Ainda pior do que isso, né? Elas nem mesmo são denotativas, logicamente falando. Elas não estão denotando nada. E aí, o caldo engrossa bem mais, tá? Porque não são só as descrições definidas que não denotam. Mesmo nomes próprios, como Aristóteles, são, de fato, do ponto de vista lógico, da análise lógica, são descrições definidas abreviadas. E também não denotam nada sozinhos. Tá? Seria mais ou menos alguma coisa assim, né? De novo, análise intuitiva. Aristóteles era grego. A gente analisa assim: há exatamente um objeto que tem a propriedade de Aristóteles. Como que é que você define essa propriedade? Tá? E esse mesmo objeto tem a propriedade de ser grego. Não tem mais um sujeito aí, percebem? Só descrições de propriedades aplicadas a objetos variáveis, abstratos. Entretanto, para Russell, tá, existem nomes logicamente próprios, nomes que denotam diretamente, apontam ali para o mundo e são bem-sucedidos em dizer, tá, aquilo ali. No ponto mais amadurecido da sua filosofia, os únicos nomes logicamente próprios que sobraram, ele começa aceitando nomes como Aristóteles, depois ele vê que não funciona. E ele termina com os pronomes demonstrativos. Então, os nomes logicamente próprios, né, seriam coisas do tipo isso, aquilo, aquele, aquela. Então, que só poderiam ser usados na presença do objeto ao qual você está se referindo, por incrível que pareça. Agora, parêntese, né? De modo geral, os neo-russelianos costumam ser bem mais flexíveis, né? Eles apresentam argumentos, dizem, não, alguns nomes próprios gramaticais, como, por exemplo, Peter Parker, às vezes podem denotar objetos, sim. Eles não são desconstruídos na análise lógica. Tá? O requisito é que vocês tenham conhecimento direto desses objetos. Essa noção de conhecimento direto, ou conhecimento de trato, como está traduzido lá nos Pensadores, aquela tradução complicada, o conhecimento por familiaridade, knowledge by acquaintance, requer um pouco de explicação sobre a teoria do conhecimento de Russell, tá? Mas, para simplificar, é o seguinte: a gente tem conhecimento direto daquilo que a gente percebe diretamente. Você sabe exatamente do que está falando porque aquilo está dado em ato para você. É diferente de uma coisa que você só conhece por descrição. Eu não tenho como ter um conhecimento direto do Aristóteles, por exemplo. Eu teria que ter 2.400 anos de idade, ter vivido especificamente naquela época e ter cruzado com o cara lá, né? Ter me esbarrado com ele lá na Grécia para dizer, eu sei de quem eu estou falando. Tá? Mas, nesses casos, a gente diz, o nome não é um nome logicamente próprio. Mas, por exemplo, para
um discípulo do Aristóteles que conviveu com ele, ao ver o próprio Aristóteles, ele pode usar o nome Aristóteles como sendo um nome logicamente próprio. Essa é uma peculiaridade do desenvolvimento do projeto russeliano, tá certo? Nós vamos assumir essa peculiaridade para ficar mais fácil a explicação. Ou seja, a peculiaridade que nomes próprios, às vezes, nomes próprios gramaticais, às vezes, dependendo das circunstâncias, podem ser nomes lógicos. De qualquer maneira, tanto para Russell como para os neo-russelianos que foram modificando o pensamento dele, quando as expressões conseguem denotar algo, elas denotam diretamente. Por isso que a gente falou em um anti-freguianismo. Não tem um sentido intermediando o sinal e a referência. Em outras palavras, por isso que o título dessa sessão eu coloquei colapsando sentidos e denotações. Não tem diferença entre sentido e denotação. O significado de uma expressão é a própria coisa a qual ela se refere. O sentido da expressão é aquilo do qual ela já está falando. Não tem um sentido que ela expressa e ela aponta para alguma outra coisa que o sentido vai dizer o que é. Não, o sentido já é a própria denotação. Isso é bastante universal entre os russelianos e neo-russelianos. Voltando para o nosso exemplo, nem sei porque eu usei o exemplo do Homem-Aranha, eu sou mais fã da DC Comics, mas vamos lá. Por exemplo, quando você tem esses nomes Peter Parker e Homem-Aranha, né, como nomes próprios, os sentidos desses nomes para Mary Jane são os próprios indivíduos por eles nomeados, porque ela conhece o Peter Parker e ela conhece o Homem-Aranha, mesmo não sabendo que são a mesma pessoa. Tá? O mesmo vale para o predicado, ser um super-herói. A denotação é o quê? É uma propriedade. Aí é um pouquinho mais abstrato, né? As propriedades, de alguma maneira, estão aí no mundo. Essa abordagem resolve o enigma de Frege por um caminho totalmente diferente do de Frege, né? A abordagem ela resolve porque a gente já mostrou como as descrições definidas não são sinais que denotam alguma coisa diretamente, então você não tem a mesma denotação para dizer que os nomes são intersubstituíveis. Mas essa abordagem tem seus próprios problemas. Tá? Como todo programa de pesquisa, ou como falaria o filósofo Thomas Kuhn, né? Todo paradigma tem suas anomalias que a ciência normal tem que ir resolvendo. Esse é o trabalho da ciência e também é o trabalho da filosofia. Então, qual é a dificuldade com essa abordagem que considera que os nomes próprios denotam diretamente? Pega um relato de atitude nessa abordagem mais neo-russeliana. Tá? A seguinte sentença. Vamos lembrar primeiro qual era a perspectiva do Frege. A perspectiva do Frege é que um relato de atitude está descrevendo uma relação de saber, acreditar, duvidar, esperar, desejar, enfim. Está descrevendo uma relação entre um agente e uma proposição. Até aqui tudo bem, nada de novo sob o sol, já falamos. Mas na perspectiva do Russell, a relação expressa, denotada pelo verbo de atitude, acreditar, não é com uma proposição. A relação é com a relação que é expressa por essa entidade linguística aqui, acreditar que, é a relação de acreditar, propriamente dita, né? Que a pessoa tem com essa outra pessoa, que é nomeada como Homem-Aranha, e com a propriedade de ser um super-herói. Então, é uma relação direta, não é uma relação com uma proposição abstrata. O que é mais fascinante nesse modo russeliano de falar das coisas é que os próprios objetos fazem parte dos significados. Isso é muito interessante, né? Então, se eu tenho uma sentença do tipo Homem-Aranha é um super-herói, o indivíduo, Homem-Aranha, ele é um pedaço do significado da expressão inteira Homem-Aranha é um super-herói. Tá? É uma referência direta mesmo. Isso vai influenciar muitos filósofos importantes no século XX, como Saul Kripke, Hilary Putnam e muitos outros que trabalham essa coisa da teoria da referência direta. De alguma maneira, os significados incluem as próprias coisas. Se aceitarmos, como muitos neo-russelianos, que Homem-Aranha e Peter Parker
sejam não descrições abreviadas, mas nomes logicamente próprios, eles denotam diretamente o indivíduo. Se denotam diretamente o indivíduo, não tem diferença do nome Homem-Aranha para o nome Peter Parker. A diferença que o Frege encontrou era no sentido, lembram? Como não tem mais o sentido, a denotação é direta, tá? Nada impede que eu substitua Homem-Aranha, o nome Homem-Aranha, pelo nome Peter Parker. Já que denotam diretamente, não tem diferença entre um e outro. A diferença que o Frege encontrou era no sentido. E aí fica esse problema para os neurocelianos resolverem. Há argumentos interessantes se você deveria aceitar essa substituição ou não. Há neurocelianos que aceitam, e aí eles têm que dar conta de por que para a gente parece tão estranho tirar essa conclusão aí, fazer essa substituição, e há neurocelianos que não aceitam. E aí eles vão modificar alguma coisa na teoria. Muito bem. Minha pretensão inicial era falar de 4 grandes paradigmas, tá? Mas isso nos levaria muito longe, talvez seria uma tempestade de conceitos e noções que não daria para, a não ser para quem já conhecesse o assunto, mas para quem esteja se apropriando pela primeira vez desse assunto, desses tratamentos, então não seria muito produtivo. Então a gente restringiu essas 2 abordagens. São as 2 abordagens mais famosas, porque foram as iniciais, né? Claro que muitas outras abordagens foram propostas, e também outros enigmas, além do enigma de Frege. Cada enigma desse ilustrando algum aspecto diferente, alguma dificuldade que a teoria tem que necessariamente resolver. Como, por exemplo, 2 enigmas que Kripke apresentou no seu artigo, um enigma acerca da crença, e o enigma também do Mark Richard. As referências estão lá no final. Tá? Então, alguns tratamentos semânticos que eu não falei aqui, são tão diferentes, tão divergentes com esses que eu apresentei, né, o tratamento fregiano, fregiano, russelliano, que né, você pode colocar até uma divisão entre, por mais que seja diferente o tratamento dos fregianos e dos russellianos e neurussellianos, eles têm algum parentesco entre si, eles trabalham com algum tipo de descrição do objeto para permitir a denotação, mas do outro lado da fronteira, você tem outras abordagens, outros tratamentos que usam recursos e chegam a conclusões bem diferentes. E cada um deles com suas vantagens e desvantagens. Tá? Por exemplo, você tem várias formas de sentencialismo, como a do Carnap, do Davidson, do Quine. Você tem também as abordagens que são as minhas prediletas, né? As abordagens de mundos possíveis. Não tem só uma, tem mais de uma. Elas também são muito atrativas para o pessoal da linguística. A gente teve que deixar de fora. Entretanto, essa comparação que nós fizemos entre o fregianismo e o russellianismo, ainda que tenha sido rápido, meio corrido, meio superficial, eu espero que tenha dado para ter uma noção da importância do assunto e de como ele pode ser tratado. É um começo da conversa. Tá? De qualquer maneira, a gente ainda lamenta porque eu, pelo menos, não conheço, né, e eu já leio sobre isso há um bom tempo, manuais, né, abrangentes, introdutórios e atualizados em português, que abranjam essa diversidade de perspectivas. Você tem capítulos perdidos em um livro ou outro, mas você não tem uma introdução ao problema das atitudes proposicionais para o português. Em outros idiomas, a literatura é vastíssima, quilométrica. Né? Mas, enfim, de qualquer maneira, isso é bom porque mostra que há trabalho a ser feito, tá certo? Aqui a gente tem algumas referências, depois eu posso passar esses slides, ou colocar lá na página do GELF, e vocês podem, assim, aprofundar um pouco mais o assunto. Bom, essa era a nossa apresentação. E eu encerro por aqui. Tá, tá certo. Muito obrigado, Márcio, pela instigante apresentação. É uma